Eu quero compartilhar com você, irmãos, nessa noite, uma mensagem que normalmente nós compartilhávamos no Renove. E ontem Deus nos deu uma direção diferente, e que tem a ver com ser filho da graça. Nós somos muito abençoados durante o Renove sobre o impacto da graça de Deus na nossa vida. Sobre como é bom ser amado por Deus, querido de Deus, descobrir que Deus nos ama incondicionalmente. E essa graça, esse favor de Deus, gera em nós uma aliança. E é por isso que nós, muitas vezes, perguntamos quem quer aceitar Jesus, quem quer entregar a vida para Jesus. Hoje pela manhã 2 pessoas fizeram isso, e a gente está sempre perguntando por uma razão muito simples, porque a vida com Jesus ela é preciosa demais, mas ela é sempre precedida por uma aliança. A vida com Jesus, ela é precedida por uma aliança. Não dá para você, a Bíblia diz que, Jesus falou assim, quem comigo não ajunta, espalha. Não é? Não dá para você ser mais ou menos chegado a Jesus. Não dá para você ser um simpatizante de Jesus. Você pode até viver assim, se você quiser, mas você não vai usufruir de tudo que a palavra e o amor de Deus oferece para você. Para você viver a vida da graça, você precisa assimilar essa bênção e essa oportunidade de ser adotado, de ser acolhido, de ser recebido como filho da graça. E para isso eu gostaria de ler com você, na palavra de Deus, o Evangelho de Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5, verso 1. Lucas 5, verso 1. Se você puder acompanhar comigo, diz assim: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu que lhe o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros de outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Feche os seus olhos, faça uma oração. Diga para Jesus: Jesus, eu preciso que o Senhor fale comigo nessa noite. Fale com Ele. Ah, Senhor, em nome de Jesus, ministra ao nosso coração a Tua vontade e o Teu favor. Em nome de Jesus. Amém. Filhos da graça. A gente sempre pergunta assim, quando você pega uma ficha para preencher, um documento para preencher, e está escrito lá filiação, a gente pensa filho de quem, não é verdade? Quando a gente fala eu sou filho de alguma coisa, você diz é filho de quem? A pergunta hoje é filho de quê? Não é? Tudo bem que isso vai acabar apontando para o quem, vai acabar apontando para Jesus, para o Pai. Mas eu quero começar perguntando filho de quê? Porque de alguma maneira, irmão, as nossas vidas, elas refletem a nosso senso de filiação ou a falta dele. Um dos problemas crônicos da nossa sociedade, dessa sociedade que está aí hoje, é um ambiente e um senso de orfandade.
A gente vive uma sociedade que perdeu a perspectiva de filiação, por algumas razões, não é? Uma delas é a descaracterização da família, é a tendência de fazer da família apenas um lugar, um pacto social, um contrato social, que pode ser desfeito a qualquer momento, e a gente passa a tratar a família como uma coisa descartável. A segunda é que, historicamente, né, numa sociedade machista e patriarcal, os homens foram quem teve que garantir, e muitos se tornaram ausentes da casa. Quando veio a chamada liberação sexual, que as mulheres assumiram o lugar também de dividir, e de trabalhar, e de conquistar a sua realização profissional, e aí as famílias viveram uma dupla ausência. A ausência masculina, que já era real e presente, e a ausência feminina. Não que seja errado homem ou mulher trabalhar, é bênção, é graça de Deus, não é? É bênção de Deus, mas o problema é que a sociedade colocou isso num lugar indevido. E, além disso, essa relativização das alianças foi fazendo que famílias começassem e terminassem de maneira muito abrupta, sem nenhum cuidado com o processo, que o processo pede. E, de novo, eu não quero dizer que necessariamente uma família que tenha passado pelo trauma da ruptura é necessariamente uma família infeliz, nada disso. Deus, graças a Deus, nos dá a oportunidade de recomeçar, de começar uma nova história, de fazer uma nova história. Mas o fato é que nós vivemos uma sociedade de filhos sem pais, filhos sem mães. E, às vezes, o pai e a mãe estão vivos. É filho e filha órfão de pai vivo, de mãe viva. E esse contexto de ruptura, de um princípio tão importante para nós, que é essa coisa que eu olho para uma família e eu me sinto parte daquela família. Eu olho para um grupo e eu me sinto parte desse grupo. Eu olho para a igreja e eu me sinto parte dessa igreja. Esse senso de pertença é extremamente necessário para todo ser humano. É esse senso de pertença que me dá segurança para dar outros passos. E aí, irmãos, esse senso de orfandade muitas vezes nos leva a desenvolver a mesma relação com Deus. Uma relação desprovida da referência da autoridade do Pai amoroso. Uma relação desprovida da cobertura, da proteção do Pai amoroso. Um outro dado que eu esqueci de mencionar é, às vezes, a presença opressora do pai e da mãe. Às vezes, famílias funcionais, arrumadinhas, mas que têm uma cultura opressora, onde o pai e a mãe exerceram uma conduta opressora. Todas essas situações foram quebrando, sabe, deformando, distorcendo a nossa necessidade de pertencer. E, de alguma maneira, a sociedade criou uma ideia equivocada de que nós podemos ser autônomos e viver sem nenhum senso de pertença. Ao invés de admitir as suas crises, as suas lutas, as suas dificuldades, a sociedade tentou dizer o seguinte: você pode viver a vida que você quiser ter. Você vive a vida que você quiser ter, independente dos seus laços, independente das suas relações. E o problema, irmãos, é que nós transferimos isso para a nossa relação com Deus. E é por isso que a palavra dessa noite começa nos dizendo: nós somos filhos, sim, filhos da graça, filhos do amor, filhos da misericórdia. A palavra de hoje quer ativar em nós essa necessidade de filiação. Amém ou não? Você entende isso? A palavra de Deus hoje quer gerar em nós e restaurar em nós esse senso de que eu sou filho e não tem problema ser filho. Ainda que eu cresça, amadureça e me torne alguém autônomo, no sentido de ser responsável pelas minhas decisões, mas eu continuo filho. É maravilhoso demais poder contar com o colo de Deus. Eu não tenho condições de falar aqui hoje das coisas que eu toquei no início, das relações familiares, mas pelo menos a nossa relação com Deus precisa ser restaurada.
Nós precisamos reencontrar o colo de Deus, irmãos. E é esse o desafio da palavra nessa noite. Deus quer te oferecer colo, Deus quer te oferecer amparo, Deus quer que você ouça da parte dele: este é meu filho amado, a minha filha amada, em quem eu tenho prazer. E eu quero te desafiar então, primeiro, a entender o convite da graça de Deus. E aí, quando eu olho para a vida desses homens aqui, isso me dá uma perspectiva de como Deus age, como Deus faz conosco. A primeira coisa, irmãos, que essas pessoas que usufruem do colo de Deus e que vivem como filhos da graça vivem, é o fato de que elas abrem as suas vidas para a graça de Deus. De alguma maneira, elas estão sensíveis ao mover de Deus. É interessante que Pedro e os discípulos, e João, eles não eram discípulos ainda, Pedro, Tiago e João, eles estavam aí depois de uma noite de trabalho e não tinham pescado nada, uma noite perdida, uma noite sem resultado. E eles já estavam lavando as redes. E aí Jesus, a multidão está apertando Jesus, imagine que aqui é o mar onde vocês estão, e Jesus vai ficando sem espaço. E aí Jesus vira para eles e diz assim: será que vocês podiam me emprestar o seu barco? Será que vocês podiam deixar eu entrar no seu barco para poder falar na multidão? É interessante como Jesus procura coisas para poder se conectar à vida da gente. É impressionante como que Jesus procura espaço para poder se conectar na vida da gente. Quando Jesus fala com eles, parece que o problema é a multidão. Mas mais do que a multidão, Jesus já estava de olho no que ele ia fazer na vida deles. E esses filhos da graça, eles abrem o barco deles, dizem assim: Jesus, fica à vontade. Pode entrar no barco. Pode subir, Jesus. O barco é teu. Eles não são discípulos de Jesus, eles não estão próximos de Jesus, mas eles não conhecem Jesus. Não foi revelado para eles ainda o amor de Deus que vai ser manifesto em Jesus, mas de alguma maneira o coração deles está aberto para Deus. Sabe, querido, você quer ser próximo de Deus, quer começar a restaurar a sua vida, os laços que se quebraram a partir de Deus, então, em nome de Jesus, abra a sua vida para a graça. Em nome de Jesus, abra o seu coração para o que Deus está fazendo. Não resista o agir de Deus na sua vida. Quantas vezes a gente percebe Deus, a Bíblia diz assim: eis que estou à porta e bato, se você deixar, eu vou entrar e vou cear contigo. Eu poderia te citar inúmeros textos parecidos com esse. Um deles é aqueles quando os dois discípulos estão indo embora de Jerusalém para Emaús, porque viveram o terror da morte de Jesus. O que Jesus faz com eles? Jesus se aproxima deles. E aí, ao se aproximar deles, Jesus pergunta: o que está acontecendo? O que vocês vão aí falando pelo caminho? E aí eles começam a contar com Jesus, eles começam a conversar com Jesus. Você conhece, talvez você é uma dessas pessoas, aquelas pessoas que fazem amizade rápido no ônibus, na viagem, sabe como é que é? Em 10 minutos já está contando a vida inteira. Né? Se tiver meia hora, já vira amigo do ônibus inteiro, do avião inteiro, do que for. Conhece essa pessoa? Conhece? Tem alguém aqui assim? Pois é. Né? Eu fiz uma viagem de ônibus da minha cidade, Teófilo Otoni, para Recife. Foram 28 horas de viagem. Né? No final da viagem, irmão, você já sabe muita coisa. Coisa que você queria saber, coisa que você não precisava saber. Não é assim? Mas tem pessoas que passam uma viagem inteira ali. Conhece esse tipo de pessoa também? Talvez você seja uma delas, né? Que a viagem vai toda e você vai sério, calado. Todas as paradas você desce e tal, e a pessoa pode ter passado 2 dias do seu lado, mas ela não saberá nada de você, e você não saberá nada dela. Quando a gente pensa no nosso relacionamento com Jesus, a gente precisa de alguma maneira se abrir. Jesus se colocou aqui do lado e está puxando assunto com a gente. Está quente hoje, né? Olha, o frio está chegando. Sabe, Jesus chega desse jeito. Bonita camisa, hein? Olha, gostei. Penteado novo. Não é verdade? E aí, como é que foram as vendas hoje? Jesus se aproxima da gente.
e às vezes a gente não percebe. Jesus manda recados e a gente não percebe. Quantos pais chegam aqui na igreja porque a criança veio estudar aqui na escola e disse assim, eu quero ficar nessa igreja, pai, quero ficar na igreja da escola. Às vezes Deus está usando o seu amigo de trabalho, alguém que está orando por você. Os filhos da graça, eles reconhecem o aproximar de Deus. E isso não é só para quem ainda não tomou uma decisão, não. Porque às vezes a gente, crente, não é, casca grossa, fecha a porta para Jesus. E Jesus continua procurando os filhos da graça. Eles abrem a sua casa, eles abrem a sua vida para Jesus. A segunda coisa que os filhos da graça fazem é que os filhos da graça permitem que Jesus realize o sobrenatural na vida deles. Toda vez que você der acesso a Jesus na sua casa, toda vez que você der acesso a Jesus na sua vida, você vai viver o sobrenatural. É interessante que Jesus sobe no barco, pede emprestado o barco, fala para a multidão, e depois que ele despede as multidões, ele vira para Pedro e fala assim, ó, lança a rede ali naquele lugar. E Pedro diz para ele assim, mas Senhor, nós trabalhamos a noite inteira, e assim, vamos lá, né? Pedro podia dizer para Jesus assim, de peixe a gente entende, o senhor é filho de carpinteiro, a gente sabe que o senhor é filho de José, não é? Jesus deve ter feito muita mesa, cadeira, sabia? Jesus era carpinteiro, Jesus aprendeu o ofício. E Pedro podia dizer assim, Jesus, olha, eu já vi gente dizendo assim, não é? Às vezes a gente vai aconselhar alguém e o olhar da pessoa diz tudo, como dissesse assim, pastor, essa verdade espiritual funciona lá dentro da igreja, aqui o negócio é outro, né? Aqui funciona de outro jeito, o senhor não sabe de nada, né? Pedro não faz isso. Pedro diz assim, Senhor, eu trabalhei a noite inteira, mas sabe, sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Sabe, irmãos, é simples assim. Hoje eu pregava aqui de manhã, se você puder, ouça essa palavra, deve sair até terça-feira, né? A Vinícius não está aqui para eu perguntar a ele a data, mas deve sair, ainda vou dar o título da mensagem ainda, né? Mas assim, eu dizia hoje que obediência gera perseverança. Na medida que você obedece, você começa a viver o milagre, você começa a ver coisas diferentes acontecer. Os filhos da graça são assim. Os filhos da graça, eles não só perceberam o mover de Jesus, mas eles estão dispostos a deixar que Jesus interfira nas pequenas coisas. Nas pequenas coisas. Jesus dizendo como é que você vai tocar a sua empresa. Jesus dizendo como é que você vai administrar o seu tempo. Jesus dizendo como é que você vai cuidar da sua esposa, como é que você vai tratar o seu marido, Jesus dizendo como é que você vai cuidar dos seus filhos, Jesus interferindo nas pequenas coisas, mas quando eu me abro para a interferência de Jesus, eu me abro para o sobrenatural. Olha o que acontece com esses caras, eles tinham trabalhado a noite inteira e nada, e agora quando eles aceitam a interferência de Jesus na vida deles, eles não conseguem puxar as redes de tanto peixe, eles precisam pedir ajuda. Eles precisam pedir ajuda porque fica pesado, não dá para puxar. Sabe, irmãos, eu vejo muita gente que confessou Jesus como Senhor, levantou a sua mão, disse, sim, Jesus, eu quero o Senhor, mas não permite que nem Jesus, nem ninguém interfira na sua vida. E depois colhe os resultados. Não permite que Jesus dê a direção. E posso falar, tem resposta para tudo que você precisar nessa palavra aqui. E mais do que resposta na palavra, Jesus está vivo. Jesus está vivo. Ele fala com a gente, Ele fala comigo, Ele fala com você. Quem ouve Jesus aqui? Eu nunca ouvi Jesus audivelmente, mas no meu coração a voz dele é estrondosa. Eu nunca ouvi Jesus falando assim, Evander, Evander. Não. Não sei como é que é a voz de Jesus audivelmente, mas aqui no meu coração, toda vez que ele faz, treme tudo. Hoje mesmo, aqui durante o culto, ele falou de maneira poderosa comigo. Eu podia ir embora naquela hora ali, que eu já estava feliz da vida com tudo que Jesus me mostrou aqui. A respeito de vocês, a respeito dessa igreja, a respeito do que ele está fazendo. Não é?
É tremendo o que Jesus está fazendo. Mas se eu não entender que Jesus é para a vida, é para a prática, é para o dia a dia, é para a minha vida, eu vou perder. O que teria acontecido se Pedro simplesmente ignorasse Jesus? Diz assim, valeu Jesus, obrigado. Mas a gente já lavou as redes, dá um trabalho, Jesus, se o senhor soubesse. Ah, Jesus, se o senhor soubesse como é que é esse negócio. A gente já fez tudo que tinha que fazer, não tem mais nada não, Jesus. Legal, boa intenção do Senhor. Ora por nós, Jesus, ora por nós. Sabe aquela coisa quando você dá um jeito de fugir da pessoa, diz assim, ó, obrigado, hein, ora por mim, vai dar tudo certo. Obrigado, hein, ó, tamo junto. Meu Deus, Jesus, já pensou? Ele teria ido embora de rede vazia e perderia o melhor da festa que ainda está por vir. Quantas coisas a gente perde porque a gente ignora os comandos de Jesus. Pastor, como é que eu faço para ouvir Jesus? Isso é uma coisa privilegiada? A gente tem que fazer faculdade? Não, querido, não. Tanta gente na história do povo de Deus, muito mais enrolada do que a gente. Ouviu Deus, Abraão ouviu Deus, Moisés ouviu Deus. Sabe, tanta gente complicada ouviu Deus, você pode ouvir Deus, é só você querer ouvir. Por isso que a Bíblia diz assim, quem tem ouvidos, ouça. É só você querer. Mas às vezes a gente não quer ouvir. Sabe por quê? Porque a gente gosta da vida que a gente está levando. Na verdade, a gente tem um senso de justiça própria, em que a gente acha, tipo assim, olha, você não conhece minha vida, cara, você não sabe da metade da luta que eu tive para chegar até aqui, agora você vai me dizer que tem que mudar o meu jeito de viver, você desculpa, fica na tua que eu fico na minha. Eu disse da conversão dos meus pais, né? Meu avô viveu 95 anos. O nome do meu avô era Virgulino Alves Ferreira. Ele tinha o mesmo nome de Lampião. Era um baixinho, invocado, não é? Nascido em 1809, no ano de fundação dessa igreja aqui. Meu avô era de 1800, minto, um pouco depois. Meu avô era de 1899. Ele morreu em 1994. Né? Meu avô era de 1899. Né? Eu tive a graça de viver com alguém do século XIX, né? Retrasado, né? Do século retrasado. Meu avô era um baixinho, mas pensa num baixinho invocado. Né? Nada a ver comigo, né, irmãos? Assim, mas meu avô, ele dizia assim, chamava ele de Virgulinim, ele dizia assim, Virgulinim não, porque não é tamanho de porco que dá toicinho. Invocado, bravo ele. Mas aos 85 anos, meu avô aceitou Jesus. Aos 85 anos, meu avô teve coragem e foi batizado. E a decisão dele repercutiu na vida da nossa família inteira. A nossa família inteira mudou. Ele não foi o primeiro foi meu tio, não é? O filho mais velho dele. Depois ele foi, meu tio orou anos, mais de uma década por ele. Meu avô era daquele religioso assim, de carteirinha. Mas Deus quebrantou o coração dele. E eu me lembro de ouvir meu avô sentado numa cadeira. Ele levantava cedo, ia trabalhar, ele era da roça, ia trabalhar, capinava a rua dele. A prefeitura não precisava limpar a rua dele. Ele limpava a rua dele, cuidava de tudo. E dava 11 horas da manhã, meu avô sentava numa cadeira e lia a Bíblia em voz alta. Todos os dias. Quem passasse por ali tinha que parar e ouvir meu avô. E aí, quando dava 8 e pouco, ele assistia o Jornal Nacional, e quando Cid Moreira dizia assim, boa noite, ele respondia, boa noite, e desligava a televisão. Ia dormir. Simples demais. Simples demais. Né? Minha mãe conta que na época de namoro, né, que quando o namorado começava a passar da hora, ele dizia assim para minha avó, que chamava Elisa, Elisa, arruma a cama, porque fulano vai dormir aí. Simples demais, meu avô, mas só porque ele decidiu deixar Jesus interferir na vida dele, gerações inteiras foram transformadas.
Aos 85 anos, meu avô permitiu que Jesus mudasse a história da família dele. E por causa da decisão dele, eu estou aqui pregando o evangelho para vocês. Você não sabe as consequências. Meu avô não sabe disso. Ele está lá no céu com Jesus, aguardando a ressurreição dos santos. Ele não sabe como a decisão dele impactou, a decisão do meu pai, a decisão da minha mãe, a decisão dos meus antecessores impactaram a minha vida. Você não tem noção do quanto a sua decisão de deixar Jesus interferir na sua vida vai mudar a história das pessoas que estão à sua volta. Percebe? Jesus, irmãos, não é conversa fiada de pastor, não. Jesus é real, está vivo e muda a nossa história. E finalmente, Jesus chega para Pedro, depois da pesca, depois do milagre, depois do extraordinário, depois que aquilo que parecia ser o alvo maior de Pedro, que era pescar, não é verdade? Jesus chega para ele e diz assim: venha após mim, e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E o que acontece, irmãos? Na mesma hora, na mesmíssima hora, eles deixaram tudo na beira da praia e seguiram Jesus. Eu não acho que eles jogaram fora, não. Eu não acho que eles pensaram, não. Eles mandaram chamar alguém, ó, pega, leva para casa, mas nós vamos atrás de Jesus. Eles deixaram tudo na beira da praia. Sabe quando parece que aquilo que foi a sua meta de vida se torna secundário? Porque as conquistas materiais, elas são assim. É maravilhoso prosperar, é maravilhoso ser bem-sucedido no trabalho, é maravilhoso ver o seu filho se formar, é maravilhoso. Mas não preenche a vida. Entendeu? Você compra um carro novo, daqui a pouco você tem que trocar, porque ele já desvalorizou um monte. Você compra uma roupa nova, e por mais que ela goste de você, não é, que você goste dela, aliás. É, porque tem roupa que parece que gosta da gente, né? Outro dia, eu joguei fora uma camisa assim, que já está comigo há um tempão. E eu não sei porquê, irmãos, não sei porquê, Zé. Ela rasgou aqui assim no botão, assim. Essas roupas de hoje não se faz mais. Não se faz mais roupa como antigamente. E aí eu saí com aquela camisa e quando eu vi, a gente já não quer assumir o negócio, né? Aí quando eu vi o botão, a casa assim, coitada, não estava aguentando mais. Eu peguei aquela camisa e fiz, porque para eu não queria usar mais ela. Mas por que eu estou falando disso, afinal de contas? Ah, sim. Lembrei. De conquistas que a gente faz, mas que perdem o seu valor. Você pode dizer assim, é de marca, mas fica velho. Não é? Eu ganhei um terno fantástico uns anos atrás. Um irmão aqui na igreja me deu. Traça foi lá e roeu a manga dele. Não dá para usar mais, como é que eu vou vir com o pastor pregar com um terno furado? É um terno de marca. Caro, eu nunca compraria aquele terno. Mas ganhei. A traça comeu. Por isso que a Bíblia diz assim, não junte o tesouro de vocês onde a traça corrói, onde ladrão vem e rouba. Pedro diz assim Jesus diz assim para Pedro, venha atrás de mim, e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Jesus está dizendo para Pedro assim, venha atrás de mim, e eu vou dar para você uma vida de significado de verdade. Venha atrás de mim, e eu vou te envolver num projeto que é muito maior do que uma rede cheia de peixe. Isso a gente consegue, está aí. Você quer pescar muito? Tá bom, eu te abençoo. Você quer prosperar? Tá bom, eu vou te fazer prosperar. Mas tem uma vida que é infinitamente melhor e maior do que isso. Tem uma vida que é essa vida de filhos da graça. Onde a gente olha para Jesus e nós encontramos em Jesus a oportunidade de sonhar os sonhos de Deus. E o texto que nós tanto falamos ontem, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, aquilo que Deus preparou para aqueles que amam, mas Deus nos revelou.
O chamado de Jesus para Pedro era dizendo assim: Pedro, vem viver minha vida. Eu entrei no seu barco, você deixou eu entrar no seu barco, eu te fiz prosperar. Agora vem cá, pega carona comigo, Pedro, e vive essa vida maravilhosa que eu tenho para você. Sabe, irmãos, esse é o convite da graça hoje para nós. Talvez você achou de maneira muito correta, eu diria, responsável, que o maior legado que você pode dar para os seus filhos, para a sua família, é trabalhar, levantar um patrimônio, é construir uma casa, é dar uma condição de moradia para eles. Tudo isso é muito importante. Mas nada é mais valioso do que viver uma vida mergulhada nos sonhos e nos planos de Deus. Nada, nada, nada. Quantas vezes, depois do trabalho de uma vida, os pais morrem e a família acaba? Porque a herança, ao invés de virar legado, vira desgraça. Quantos de vocês já não viram isso? Porque nenhuma coisa que eu conquiste com o meu braço dá conta de suprir a necessidade da alma que cada ser humano tem. O fundador da igreja metodista morreu pobre, sem quase nada para deixar para os outros, mas o legado e a herança que Deus deixou através da vida dele já impacta hoje no mundo inteiro. Mais de 80 milhões e milhares e milhões já foram impactados pelo movimento de avivamento que Deus começou há 300 anos atrás. Sabe, queridos, eu olho para vocês e Deus mostra para a gente de maneira muito clara que tem algo extraordinário acontecendo aqui nesse lugar. Sabe, Deus está levantando pessoas aqui nesse lugar. Deus está ativando propósitos. Deus está, sabe, pessoas improváveis, pessoas que não pensam de si, que podem viver alguma coisa em Deus. Deus está fazendo assim, ó, para algumas pessoas. Deus está dando uns estalos para algumas pessoas, e vocês vão viver milagres extraordinários. Mas não é esse milagre de ficar rico, sabe? Não é esse milagre de ficar famoso. Não, não é isso. Isso é a agenda daqui da terra. Isso a gente vai deixar na beira da praia. O milagre que Deus quer fazer é o milagre de fazer você uma pessoa relevante. Deus vai mudar a vida de milhares de pessoas através das pessoas que Deus está levantando nesse lugar. Você vai ser um sinal de esperança na vida da sua família. Hoje eu disse para um querido aqui, querido, não é? O nosso querido Dinho, quem conhece o Dinho aqui, né? Dinho é filho dessa igreja. Dinho acabou de perder o seu irmão de uma maneira trágica, num acidente, né? E ele é o único filho. Os seus 2 outros irmãos já foram, né? E o Dinho tem uma história, e ele conta essa história, por isso eu falo disso aqui. Uma história de livramento. Deus pegou o Dinho e fez dele de novo. Ele aceitou Jesus e Deus mudou a história dele. E eu disse para ele, Dinho, falei para ele hoje aqui, né? E é claro que a gente não vai deixar isso na filmagem, né? Porque é uma história nossa aqui. Mas eu disse para ele assim, Dinho, você é o rebento de um recomeço na história da tua família. Né? Ele disse para mim, só fiquei eu, pastor. Se você é amigo do Dinho, dá uma ligada para ele, ora com ele. Não é difícil demais quando a gente tem que enfrentar essas perdas. Eu disse para ele, você é um rebento, um remanescente, Dinho. Deus está mudando a história da sua vida, da vida da sua família, a partir da sua vida. Talvez você olhe para a sua casa, você olha para a sua família, e você diz assim, ai meu Deus, o que eu faço com a minha família? Talvez Deus está te levantando como um rebento, como um remanescente, como alguém que vai mudar a história da sua família, e as próximas gerações vão ser abençoadas pela decisão que você tomou. Você crê nisso ou não? Então Jesus está dizendo assim, venham após mim, façam aliança comigo, andem comigo, e eu vou fazer de vocês pescadores de homens, filhos da graça, filhos do amor, filhos da misericórdia e filhos da promessa. Amém? Eu queria te convidar a ficar em pé.
Eu quero fazer 3 apelos e nós vamos orar e terminar. 3 apelos. O primeiro apelo é para aquelas pessoas que já têm uma caminhada com Jesus e precisam ampliar o alcance da sua vida. Você anda com Jesus, você conhece Jesus, mas você ainda está só no segundo nível. Você está só dizendo assim: Jesus, abençoa minha pescaria. Ô Jesus, abençoa meu trabalho. Ô Jesus, me faz prosperar. E Jesus vai lá e faz prosperar. Jesus vai lá e abençoa. Mas você continua nisso. Jesus, abençoa minha pescaria. Olha, Jesus, essa noite eu não consegui pescar. Ô Jesus, intervém. E aí Jesus vai lá e te faz o convite, mas você continua aí. Eu quero orar por pessoas hoje que querem dar um próximo passo, que querem ter condições de colocar Jesus acima de todas as coisas, que estão ouvindo esse convite de Jesus, dizendo assim: vinde após mim, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Estou falando com você que já é crente em Jesus, que já é discípulo de Jesus, e que reconhece que precisa dar mais um passo. Eu quero orar também por você que realmente está precisando de um milagre. Por você que está precisando de... E se você já entender que é com você, pode sair do seu lugar e vir para aqui para frente. Eu quero orar por você que está vivendo esse tempo de rede vazia. Você olha e o seu trabalho não rende o que você precisa. E eu entendo que às vezes é difícil dar espaço. Eu entendo que às vezes fica difícil pensar no céu, quando a realidade aqui na terra está opressora, difícil. Então eu quero orar por você também, que precisa da intervenção sobrenatural de Deus. Ângela, vem para cá, fica aqui comigo. Quero orar por você. E eu quero orar por você também que tem sido visitado por Jesus. Você que talvez ainda não fez uma aliança com Jesus, mas tem sido visitado por Ele. Ele andou pedindo seu barco emprestado ultimamente. Ele tem dito para você assim: filho, posso usar seu barco? Posso usar seu carro? Posso usar sua loja? Posso usar seu emprego? Será que você me permite entrar na sua casa? Quero orar por você que tem percebido o mover de Deus na sua volta. Nós vamos cantar essa canção. Enquanto nós cantarmos essa canção, você tem a oportunidade de sair do seu lugar e atender esse apelo e dizer: sim, Jesus, eu quero dar um passo, eu quero ir para um nível mais profundo. Sim, Jesus, eu preciso do milagre na minha casa. Sim, Jesus, eu estou aberto para o Senhor nessa noite. Em nome de Jesus, vamos cantar. O Ministério de Intercessão pode começar a orar pelas pessoas, discipuladores que estão aqui presentes. Por favor, me ajudem em oração. E você que precisa da graça, você que quer sair daqui hoje, filho da graça, sai do seu lugar e vem ao altar. Se eu falar, eu cantava sobre. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida. Tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra
Inimigo eu fui, mas seu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, não tinha valor, mas tudo pagou por mim. E tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Ele traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Senhor, obrigada, Senhor, obrigada, Senhor. Glória e honra sejam dadas a Ti, ó Pai. Glória e honra sejam dadas ao Senhor, ao Rei dos Reis, que está aqui neste lugar e está fazendo um milagre atrás do outro neste lugar. Pessoas que são milagres vivos da manifestação da Sua glória. Senhor, quero colocar essas vidas aqui no Teu altar, ó Deus, que já estão aqui no Teu altar, Senhor. O Senhor sonda o coração de cada uma delas e sabe o quanto elas estão impactadas com o mover do Teu Espírito Santo neste lugar. O quanto elas querem, Senhor, doar da vida delas por inteiro, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, ó Pai, acolha, Senhor, a oração de cada um, ó Pai. Acolha a vida de cada um aqui neste lugar, Senhor. Que cada um tenha coragem, ó Deus, de sair, Senhor, do seu barco, Senhor, e ir para o barco do Senhor. Deixar que Jesus tome conta de tudo. Tome conta de toda a sua vida, ó Pai. Ai, Jesus, ajude-nos, ó Deus.
para que a gente possa, Senhor, assim como hoje de manhã eu estava falando, ó Deus, que a gente realmente possa tomar decisões corretas, aquelas que o Senhor quer para nós, ó Pai. Nos ajude, Senhor, a se entregar por inteiro, ó Pai, para perceber a sua necessidade, a necessidade do teu povo, a ter olhos e ouvidos atentos, Senhor, para aquilo que o Senhor quer fazer, ó Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos chama, porque o Senhor nos escolheu para estar aqui, ó Pai. E, Senhor, queremos atender o seu chamado. Estamos aqui de braços abertos para atender o seu chamado. E eu sei que o Senhor, antes de nós, já estava aqui de braços abertos, ó Deus, para nos abraçar, para nos acolher, Senhor. Por isso, muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Jesus, por ser nosso amigo, por ser nosso Pai, por cuidar da gente em todo instante, ó Pai. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, neste lugar. Obrigada por tudo que o Senhor há de fazer neste lugar, ó Deus. Continua, Senhor, manifestando a Tua glória na vida dos Teus filhos. Senhor, que a transformação, Senhor, que começa hoje na vida de alguns, que o milagre que começa hoje na vida de alguns, Senhor, seja, Senhor, algo que vai fluir de maneira sobrenatural sobre essa cidade, Senhor. Que possa atingir outros lugares dessa cidade, ó Deus, através da vida de cada um aqui, que está disponível, coração aberto, vida transformada, para a ação do Teu Espírito Santo, ó Pai. Por isso, em nome de Jesus, queremos ser flechas nas Tuas mãos, ó Deus. Leve-nos, ó Deus, para onde o Senhor quer, que a gente possa acertar o alvo, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Queria que você orasse comigo. Diga comigo assim: Senhor Jesus, eu abro a minha vida para o Senhor. Entra na minha vida, Jesus. Entra na minha casa. Reina sobre o meu coração. Seja meu Senhor e meu Salvador. Jesus, eu quero ouvir a Tua voz. Quero viver os Teus milagres. Mas eu quero ir além dos milagres. Eu quero viver o Teu reino nessa terra e fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.